E aí, galerinha? Aqui é o professor Augusto de Biologia, mais uma vez falando diretamente do meu cafofo e espero que todos continuem bem, fazendo uso do velho kit, álcool gel, água e sabão, vitamina C, para estarem bem, para estarem se preparando aí contra essa pandemia. E mais uma vez eu venho aqui e estou postando um novo vídeo, uma nova videoaula para ajudar vocês aí nos estudos em casa, ok? Pronto, então vamos lá. Bem-vindo à quarta aula de Biologia em vídeo. Nós vamos adotar o livro-texto Contato. É o livro que vocês têm em casa. Como nós vimos nos estudos anteriores, nos estudos de Mendel, um alelo dominava o outro, que acabava não se expressando, e ele era chamado de recessivo. Um alelo Dzão para a planta alta dominava completamente o alelo Dzinho para a planta baixa, fazendo com que o indivíduo apresentasse o fenótipo alto. Dzão, Dzinho. Acontece que esse padrão, que é chamado de dominância completa, não se encaixava em todos os exemplos de características fenotípicas que apareciam na natureza. Em alguns estudos, descobriu-se que havia variações no padrão de um alelo dominar o outro. Como assim, professor? Um alelo sempre não domina o outro? Domina. Mas algumas variações acontecem nesse tipo de padrão. Não funciona para todos os casos. É isso que nós vamos ver agora. Primeiro exemplo, dominância incompleta. Nesse caso, o indivíduo heterozigoto, por exemplo, Vzão, Bzão, para a cor rosa, apresenta fenótipo diferente dos pais homozigotos. Olha aqui. Cor vermelha é Vzão, Vzão, cor branca, Bzão, Bzão. Pela dominância completa de Mendel, o resultado da geração F1 dariam flores vermelhas, porque Vzão dominaria sobre Bzão. Mas nesse caso, o que acontece é uma dominância incompleta. Não há dominância nem dessa, nem dessa. Então, dominância incompleta vai dar um indivíduo intermediário, rosa em relação a vermelho e branco. É como se os dois misturassem para chegar num denominador comum. Aqui você tem o quadro de Punnett bem explicado, onde os gametas da flor rosa vai se separar. Você vai ter os gametas femininos e os masculinos. Os gametas femininos se separam em Vzão, Bzão, e gametas femininos, Vzão, Bzão. O resultado está nesse lado aqui, onde Vzão, Vzão é uma, onde vai aparecer uma planta vermelha, Vzão, Vzão, homozigoto, outra planta branca, Bzão, Bzão, homozigota, e duas flores intermediárias, Vzão, Bzão. Uma pergunta. Nesse caso aqui, qual seria a proporção fenotípica e genotípica nesse caso? Vocês sabem que proporção fenotípica é relacionado à característica, à cor delas. E genotípica é relacionado ao genótipo delas. Genótipos são genes, fenótipo, a cor, característica física. Então a resposta seria essa aqui. Nossa, professor, que númerozinhos mais complicados. Só de ver isso aí eu fico desse jeito aqui. Deus me livre. Não, cabeção, presta atenção. É bem facilzinho de entender. A proporção genotípica se refere aos genes. Então, com relação aos genes, você tem 1/4 desse aqui. Por quê? Porque de 4, a chance matemática, a probabilidade de dar uma folha, uma flor vermelha nesse cruzamento é de 1 em 4. Ó, 1 para 4. Já nas flores rosas, seria 2 em 4. Olha aqui, ó. 2 rosas, Vzão, Bzão, Vzão, Bzão, em 4 probabilidades, em 4 chances. Certo? E a última, por sinal, seria a branca, Bzão, Bzão, 1/4. Ou seja, uma chance em 4. Como eu expliquei para vocês. O 1 é o tanto de eventos que pode acontecer no total, que são 4 eventos. Então aqui você tem uma possibilidade em 4.
Professor, por que a planta é Vzão, Vzão e aqui está FV, FV? Tanto faz. Você pode escrever do jeito que quiser, como eu falei nas primeiras aulas. Nesse caso aqui, eu estou escrevendo a proporção fenotípica como FV, mas você pode também chamar de V. Tá, professor, então a proporção genotípica é pelos genes, e a fenotípica é pela cor. Então aqui a gente usava os genes, e aqui vamos usar o fenótipo, cor vermelha. Então, nesse caso, você teria uma flor vermelha em 4, um quarto. E duas flores cor-de-rosa em 4, 2 quartos, que representam 1,5. E por último, a flor branca, que é 1 quarto, 1 em 4. Viu como é fácil? Simples, né? 2. Codominância. O nome já está dizendo. Co é em comum. Tudo em português, quando vocês virem alguma coisa, alguma coisa, esse co representa em comum. Nesse caso, a dominância vai ser em comum, dominância entre os dois. Aqui nós temos um exemplo, onde um animal apresenta uma pelagem vermelha, o outro branca. O cruzamento dos pais vai dar uma geração F1, apresentando ao mesmo tempo as duas características, branca e vermelha, apresentando uma pelagem malhada. Note que antes aparecia uma característica intermediária entre os dois. Aqui não é intermediária propriamente dito, mas sim os dois aparecendo ao mesmo tempo, o vermelho e o branco ao mesmo tempo. Você não tem um gado rosa, ok? Viram a diferença? Esse é bem interessante. Alelo letal, número 3. Algumas mutações genéticas fazem com que um alelo produza doenças quando expresso, e essa doença pode levar à morte. No exemplo, nós temos um casal amarelo, Pzão, Pzinho. Esse alelo Pzinho, ele é letal, ou seja, quando expresso recessivamente, o indivíduo pode morrer. Então, a fêmea produz os óvulos Pzão, Pzinho, e o pai, macho, Pzão, Pzinho. No cruzamento entre eles, vai nascer um quarto Aguti ou Agute, como alguns querem, Pzão, Pzão. 2 quartos serão Pzão, Pzinho, amarelos. E o último, Pzinho, Pzinho, é recessivo. Como esse alelo é letal, em dose dupla, vai ocasionar a morte do indivíduo já no útero. Esse indivíduo ele não nasce, já nasce morto. A gente chama de indivíduo natimorto. Um outro exemplo que acontece é o do gato Manx. Esse gato ele é originário de uma ilha no Reino Unido chamado Man. Quando o alelo letal se manifesta, aparece no gato uma deformação na medula espinal, que causa graves lesões. Alguns já nascem mortos, quando não apresentam dificuldades na locomoção. 4. Alelos múltiplos, também chamado de polialelia. Poli, vocês já sabem que significam muitos. Alelos múltiplos. Cada locus gênicus, lá no DNA, só pode ser ocupado por um único alelo, que é a informação genética, que vai expressar uma característica para alguma coisa. Aqui você tem um cromossomo homólogo. Por quê? Porque eles são iguais. Homólogo é igual. Olha como eles são iguais uns aos outros. E temos também os cromossomos não homólogos, que são diferentes uns dos outros. Aqui eles estão representados como se estivessem na meiose, já que isso aparece como um. Mas, na verdade, na maior parte dos tempos, eles estão duplicados. Mas aqui eles estão separados. Por quê? Porque vão para gametas diferentes. Então, os locos gênicos eles estão na mesma posição, e os genes alelos nessas posições respectivas. Então, um gene alelo só vai se encaixar naquela posição dentro do cromossomo, dentro do DNA. Ah, professor, mas eu soube que o DNA é uma fita. Como é que ele está nesse quadradinho? Se você for ampliar esse cromossomo muitas e muitas e muitas vezes, você vai ver que vai aparecer a dupla hélice aqui enroladinha, tão enrolada que não dá para ver praticamente.
só com um aumento muito enorme que vai aparecer. Então, nos casos dos genes alelo, estão na mesma posição. Os estudos que nós fizemos, cada característica apresentavam-se como 2 alelos apenas. Mas os estudos mostraram que podem existir 3, 4, 5 variações de um alelo para o mesmo lugar. Ah, professor, eu tenho 5 opções para caberem aqui, diferentes. Como é que pode? Muito simples. Com o decorrer do tempo, esses alelos eles vão sofrendo mutações genéticas. Eles vão se modificando de uma forma que apresentam características diferentes das iniciais. São alelos derivados do selvagem. O primeiro alelo que surge é denominado de selvagem, justamente porque ele é o primeiro. Quando ele sofre alguma mutação, ele vai ser chamado de alelo mutante. Então, alguns alelos sofrem muitas mutações e apresentam, às vezes, 3, 4, 5 tipos diferentes para o mesmo lugar. Então, são características diferentes para a mesma característica dentro do mesmo cromossomo. Um dos exemplos mais conhecidos é o das pelagens dos coelhos. Nós temos 4 tipos de alelos para definir a cor dos coelhos. O primeiro é o selvagem, que foi o primeiro que apareceu. O selvagem tem essa pelagem escuras no corpo. E ele é definido como C+. Depois houve uma variação chamada de chinchila, que é essa cor parda, com pontas pretas por todo o corpo. Depois veio a variação Himalaia. A variação Himalaia, ela tem as pontas das extremidades pretas e o resto do corpo branco. E por último, a variedade albina, que não tem nenhuma pigmentação no corpo. Então, olha que interessante. O mesmo animal, coelho, pode apresentar 4 pigmentações diferentes de pelagem. E isso tudo é definido apenas por um tipo de gene, chamado C, que apresentam 4 variações: selvagem, chinchila, himalaio e albino. Uma coisa interessantíssima nessa característica é que a cor selvagem, ela predomina sobre as outras. Ela tem maior poder. Por quê? Porque ela é selvagem, foi a primeira que surgiu. As outras foram apenas uma derivação. Então ela domina sobre a chinchila, sobre o himalaia e sobre o albino. A pelagem chinchila, ela é dominada pelo selvagem. Então, quando os dois aparecem ao mesmo tempo, quem vai dominar é a selvagem. Então, o selvagem puro, ele é C+, C+. Se você tiver um cruzamento entre o puro C+, C+, e CH, e CCH, CCH puro, quem é que vai aparecer? Vai ser o selvagem ou vai ser a chinchila? É claro, você ouviu o que eu falei, que quem domina é o selvagem. Então, num cruzamento entre selvagem e chinchila, a pelagem resultante vai ser a pelagem do selvagem. Mas, professor, se eu cruzar o selvagem com o albino? O selvagem domina sobre o albino. Então, a pelagem vai ser a dele. Ah, professor, quer dizer que não vai dar o himalaio, não? Não, porque nesse caso, os únicos genes que vão aparecer é o selvagem e albino. Não aparece nada de chinchila. Porque esse não é um exemplo de codominância nem dominância incompleta. Esse tipo de dominância é a dominância completa. Mas acontece que vão ter várias opções. Como assim, professor? Veja bem, na dominância completa, um domina sobre o outro. Então, se só houvesse na natureza a cor selvagem e chinchila, sempre que houvesse cruzamento entre os dois, quem ia dominar a coloração era o alelo que aparecesse como selvagem, que podia ser C mais C+, ou C+, CH, CCH. Nesse caso, sempre ia aparecer o domínio da cor selvagem. Mas quando fosse recessivo, dessa forma, ia aparecer a cor chinchila, ok? Então, botem isso na cabeça. A variação selvagem domina sobre todos os demais. A chinchila também, menos sobre a variação selvagem. O himalaio domina apenas sobre o albino, e o albino é dominado por todos. Então aqui você tem todas as variações possíveis nos cruzamentos desses indivíduos. O selvagem puro, o selvagem cruzado com chinchila,
o selvagem cruzado com o Himalaia e o selvagem cruzado com o albino. Como ele domina todos, vai dar sempre o fenótipo da cor selvagem. Muito bem. No caso do chinchila, ele vai dominar quando estiver puro, num cruzamento com o Himalaia e num cruzamento com o albino. Sempre vai dar chinchila. Mas, professor, e o albino? Bichinho, tão bonitinho. E o albino só vai aparecer quando for em dose dupla. Ficou claro? Vamos para frente. Os tipos sanguíneos também são casos de alelos múltiplos e recebem o nome de sistema ABO. Se não, vejamos. Nós temos o sangue do tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O, que na verdade o O aqui é zero. Eu vou explicar mais tarde por que ele é zero. Na verdade não é O. Vocês sabem, por estudos anteriores, que todas as células possuem uma membrana. Essa é a menor unidade viva que forma a gente. Então você também é formado por pequenas células chamadas hemácias, as células que dão a cor vermelha do sangue. Como uma boa célula, ela também tem uma membrana, e nessa membrana se encontram vários receptores, que no caso das hemácias a gente chama de aglutinogênio. Cada pontinha dessa, que está na membrana aqui, é chamada de aglutigênio. No caso do tipo A, no caso do sangue do tipo A, ele vai possuir nas suas membranas o aglutinogênio A. O B vai apresentar o aglutinogênio nas membranas, os receptores B. E o sangue do tipo AB vai apresentar ambos os receptores, A e B, na mesma membrana. E o grupo O, que eu falei que é zero, não vai apresentar nenhum receptor. Por isso que ele é zero. É a ausência de receptores na membrana. Muito bem, professor. O que isso tem a ver? Tem a ver que essas células elas ficam no sangue. E no sangue também existe uma proteína chamada aglutinina. Ai, professor, que tanto de nome chato é esse? Pois é, mas são nomes que são importantíssimos para a gente poder entender como se dá o funcionamento desse sistema. Nos indivíduos que têm sangue do tipo A, existem as hemácias com receptores A e a aglutinina anti-B no mesmo sangue. Os indivíduos com sangue do tipo B têm as hemácias com receptores B e aglutinina anti-A. Quando você mistura o sangue de uma pessoa B com o sangue A, o que vai acontecer? Essas aglutininas, elas reconhecem os receptores estranhos. Essas aglutininas vão se ligar a esses receptores aglutinogênios A e causar a famosa coagulação do sangue. Ao mesmo tempo, as aglutininas anti-B vão se ligar às hemácias do tipo B, causando também uma aglutinação. Ou seja, vai dar um tremendo problema para essa pessoa que recebeu o sangue errado. E ela vai ter complicações de saúde. É por isso que uma pessoa do tipo A só recebe sangue do tipo A. Uma pessoa do tipo B só recebe do tipo B. E uma pessoa que tem os dois aglutinogênios, o tipo AB, nesse caso, ele pode receber qualquer um sangue. Por quê? Porque no plasma dele, no sangue dele, não vai correr nenhum tipo de aglutinina. Então, o sangue AB ele pode receber todos os dois tipos de sangue, o A e o B. Professor, e o sangue do tipo O, que não tem nenhum aglutinogênio? Esse não tem aglutinogênio, mas tem no plasma as aglutininas anti-A e anti-B. Ou seja, se ele receber qualquer um dos dois sangues, dos três sangues, ou A, ou B, ou AB, essas aglutininas vão causar a aglutinação do sangue que está entrando, podendo causar a morte do receptor. É por isso que o tipo O não pode receber nenhum tipo de sangue. Nesse lado de cá, eu tenho a testagem do sangue. Se eu faço uma coleta de sangue, eu quero saber qual vai ser o tipo. Nós temos 4. Então, o técnico vai pegar as aglutininas isoladas do sangue, que é um composto que contém apenas as aglutininas retiradas do plasma. Então ele tirou a aglutinina A do sangue do tipo B e isolou. Essa aglutinina vai ser pingada uma gotinha nas amostras. A amostra que coagular vai indicar qual é o sangue. Então, por exemplo, se eu tenho aglutinina A, jogo no tipo que não vai aglutinar, ela pode ser O ou pode ser B. Por quê?
Porque o O não tem o aglutinogênio para A. E nem o B também tem aglutinogênio para A. Só quem tem aglutinogênio para A é o tipo A e AB. Então, o A e AB, quando você jogar a aglutinina A, vão coagular o A e o AB. Ah, professor, tá muito confuso isso. Vamos de novo com bastante calma para você entender. A aglutinina AB só não vai reagir quando for um grupo sanguíneo que não tem nenhum tipo de aglutinogênio na sua membrana. Por quê? Porque não vai ter como se ligar. Cada aglutinina só se liga naquele seu respectivo aglutinogênio. No caso do grupo O, que não há nenhum aglutinogênio, não vai ter onde as aglutininas se ligarem. Então, nesse caso, quando você jogar a aglutinina AB, todos os sangues vão coagular, a não ser aquele que não tem aglutinogênio na sua membrana, que é o do tipo O. Beleza? Vamos para frente? Aqui você tem uma outra tabela parecida com aquela. Então você tem os tipos sanguíneos e tem os genótipos que apresentados por eles, que são alelos múltiplos. Então, na denominação antiga, você tinha Izão, Azão, Izão, Azão, para o tipo A. Ou Izão, Azão e Izinho para o tipo A também. Ambos caracterizavam o tipo A, porque o Izinho ele é recessivo para todos. No caso do O, ele era representado pelo Izinho, Izinho. E no caso do AB, você tinha IA, Izão. Você tinha Izão, Azão, Izão, Bezão, caracterizando o tipo AB. Atualmente, isso foi mais simplificado. Sangues do tipo A são representados pelo Azão, Azão ou Azão zero, porque o zero é recessivo em relação ao Azão. No caso do sangue do tipo B, os dois alelos são Bezão, Bezão ou Bezão zero. E no caso do tipo AB, professor? No caso do tipo AB, você vai ter Azão, Bezão em codominância. Um não vai dominar sobre o outro. Por isso que ele não é tipo A e nem é tipo B. Ele é tipo AB. Ele possui os dois aglutinogênios na sua membrana. E no plasma não tem nenhuma aglutinina. No caso do tipo 0, você vai ter os alelos homozigoto recessivo. E na membrana não vai ter nenhum aglutinogênio. Mas no plasma você vai ter as duas aglutininas. Essa aqui é uma tabela de quem pode receber o quê. No caso do sangue do tipo 0, que é o doador universal, o doador universal ele pode doar para todos os tipos sanguíneos. Por quê? Porque esse tipo de sangue não tem receptores na membrana. Então, aonde ele for, vai ser bem aceito. Nesse caso, o O pode doar para o A, AB e B. O sangue AB é chamado de receptor universal, porque ele pode receber de todos, já que no plasma dele não há aglutinina nenhuma, que não vai atacar o sangue recebido. Então ele pode receber do A, do O e do B, e também dele mesmo. Enquanto que o doador universal só pode receber dele mesmo e de mais ninguém. Por quê? Porque se ele receber sangue do A, o A contém receptores na membrana das hemácias dele. E quando entrar em contato com as aglutininas do sangue O, vai acontecer a reação que eu já falei. O sangue vai aglutinar. Então, se eles aglutinarem dentro dos vasos sanguíneos, isso pode causar uma embolia pulmonar, pode causar entupimento dos vasos, uma série de doenças, gangrena. Professor, e o fator RH? Muito bem. O sistema RH é um sistema à parte. É por isso que você vê sangue tipo A positivo, A negativo e os demais. Como se dá o sistema RH? Ele foi descoberto por dois estudiosos que realizavam experiências com um tipo de macaco chamado rhesus. Daí onde vem o nome RH. Esse é o nome científico dele, macaca mulata. Quando eles pegavam o sangue do macaco e injetavam em coelhos e outros animais, viam que acontecia uma reação de aglutinação, que era desconhecida. Muito tempo depois, foi descoberto que também no ser humano acontecia a mesma coisa. O que foi verificado é que o alelo Rzão domina sobre o Rzinho. Então, os genótipos possíveis são Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho.
No caso do dominante Rzão aparecer, você vai ter um fenótipo RH positivo. E no caso do recessivo, Rzinho, você vai ter um fenótipo RH negativo. No sangue da gente, não temos anticorpos anti-RH. Mas eles são produzidos quando o indivíduo é RH negativo, mas apenas se ele receber o sangue de uma pessoa que for RH positivo. Então, quando uma pessoa recebe um sangue RH positivo, quem é RH negativo produz anticorpos contra esse RH positivo. Então, se a pessoa com RH receber uma segunda transfusão, na primeira transfusão pode não acontecer nada. Mas se ela receber uma outra transfusão, uma segunda, ela não pode ser de RH positivo, porque já vai ter produzido os anticorpos nela. E isso pode ocasionar uma grave reação fisiológica, inclusive muito conhecida no meio médico, chamada de eritroblastose fetal. Dica quente, isso é uma questão de prova. Como eu falei, no RH negativo, nesse caso, os anticorpos da mãe podem atacar o seu próprio feto, se ele for positivo na segunda gravidez dela. Como acontece isso? A mãe é RH negativo. O filho gerado é RH positivo. Quando uma pessoa RH negativa recebe o sangue RH positivo, ela produz anticorpos contra aquela substância estranha que está entrando no corpo dela. Então, no caso de uma gravidez dessa, ao nascer, o filho vai liberar no corpo da mãe alguns fatores RH positivo, exatamente quando houver o parto. Por quê? Durante o parto ocorrem umas fissuras em algumas veias e artérias. E o sangue do feto entra em contato com o da mãe, nesse momento. Antes não. Mas durante o parto ocorre uma transferência do sangue do feto para a mãe. Essa pequena transferência vai gerar uma reação dentro da mãe, produzindo anticorpos contra aquele fator RH. Não vai haver nenhum problema, mas ela vai ficar, a gente diz, sensibilizada. O que é sensibilizada? Ela produziu anticorpos contra RH positivo. Na segunda gestação, se ela tiver, por acaso, um feto novamente RH, ela que vai estar sensibilizada, o sangue dela já tem anticorpos contra o fator RH produzidos e vai ocasionar um ataque das células da mãe contra o feto. Pode sofrer graves deformações ou até mesmo nem nascer. Ai, professor, quer dizer que a mãe agora não pode mais ter filho por conta disso, é? Não, ela pode, mas ela vai ter que passar por um tratamento para poder neutralizar os anticorpos que ela tem no sangue. Ou então tomar remédios para que possa dar o parto normal. Mas lembrando que isso só acontece na segunda gestação. E detalhe importantíssimo, a mãe é RH negativa e só vai haver eritroblastose fetal se o feto for RH positivo na segunda gravidez. Não é na primeira, é na segunda. A primeira ela pode ter normal, tranquilo, mas ela vai ficar sensibilizada e só vai haver o ataque quando for na segunda gravidez. Ok? Então, pessoal, nós nos vemos na próxima aula. Grande abraço, deixe seu comentário e podem tirar suas dúvidas lá no mural, ok? Se cuidem!